Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos para o nosso último bloco, que é a aula 10 e encerramento das aulas de hoje, do dia 27, né? Então, nessa quinta-feira. Bom, pessoal, nessa aula 10, desse bloco, nós vamos falar da Convenção da Apostila de Haia. Nós vamos falar do apostilamento. O apostilamento que está lá também no provimento 149 do CNJ, no nosso Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial, e é regulado também pela Resolução 228 de 2016 do CNJ. Então, assim, um conceito básico, o que é a Convenção da Apostila de Haia. A Convenção da Apostila de Haia, na verdade, é um tratado internacional assinado em Haia, né, em 1961. O objetivo dessa convenção: simplificar a legalização de documentos públicos. Guarde isso, gente, documentos públicos, porque pode acontecer de vir lá o apostilamento de Haia para legalizar documentos públicos e privados. Errados. Documento público. E essa legalização, simplificar essa legalização de documentos públicos, onde? Entre países signatários da convenção, tá? Países que aderiram, que internalizaram a convenção dentro de seus países, ok? Então, são só os participantes. Então, um documento público apostilado no Brasil, ele vai ter validade onde? Ele vai ter validade nos países que são signatários da Convenção de Haia. Os documentos públicos apostilados no exterior, eles vão ter validade no Brasil? Sim, vão ter validade no Brasil, porque o Brasil ele é signatário da Convenção de Haia, do apostilamento de Haia, da apostila de Haia, ok? Então, guarde isso. É para a gente entender o que é o apostilamento. O apostilamento é você... vamos aqui continuar, né? O apostilamento é uma certificação emitida por uma autoridade competente naquele país que emitiu o documento, né? Que ele, sendo signatário, ele, então, autentica a origem desse documento público. Tá? Para quê? Para uso no exterior, em outro país também signatário da convenção. Então, o que acontece? Você tem aqui um certificado, uma certidão emitida aqui por um órgão público ou, por exemplo, pela atividade notarial registral, que presta serviço público, então a certidão tem um caráter público. O diploma é reconhecido, tá, gente, como documento público. Então, o diploma, as declarações escolares, tudo que for ligado ao ensino, ele é considerado de interesse público, né? E aí é considerado um documento público para apostilamento. Sentença judicial também, né? Então, todos esses documentos podem ser objeto de necessidade de utilização em outro país. Se eu dependo de utilizar esse documento em outro país, como é que ele vai ter validade lá? Ele vai ter validade lá se lá é um país signatário da convenção e o Brasil apostilou esse documento. Foi lá uma autoridade competente, a gente vai ver aqui daqui a pouco, ela então apostila esse documento. O apostilar o documento é dar a autenticidade necessária para que esse documento tenha validade em outro país, ok? Então vamos guardar aqui algumas coisinhas. Primeiro, a convenção era de 1961, mas o Brasil só aderiu, só se tornou, só internalizou o apostilamento através do decreto 8660 de 2016. Então, apenas em 2016, o Brasil passou a emitir apostilas autenticando esses documentos para ter validade no exterior, em países que são signatários da convenção. Ok? Até aqui? Beleza? Entenderam o que é apostilamento? Vamos lá, continuar. Bom, então a Convenção de Haia é 1961, a internalização foi em 2016, através do decreto 8660.
a resolução do CNJ 228/2016, essa resolução 228/2016 é que regulamentou o decreto para utilização, para normatizar a funcionalidade, ou seja, como ela ia funcionar no Brasil. E veio o provimento 149 e fez uma regulamentação mais específica e atualizada, ok? Bom, como eu disse aqui, o apostilamento ele tem a função de substituir aquela legalização consular que se fazia antes. Então, ao invés de fazer a legalização consular, você faz a aposição da apostila no documento, ok? Autentica, então, de forma... Desculpa que a garganta está... Autentica formalmente a origem dos documentos para uso internacional. Então, esses documentos passam a ter o quê? Uma validade a nível internacional, claro, para países signatários da convenção. Ele, então, é considerado um documento, ele é um documento original, mas ele recebe uma autenticação com reconhecimento de uma autoridade apostilante, né, uma autoridade daquele país signatário, para que esse documento tenha validade no exterior. Ok? É como se você fazer aqui uma analogia, você tem um documento hoje original e você vai até o cartório do tabelionato de notas para autenticar, ou seja, para original, tira uma cópia dele, quer que ele também tenha validade como um documento original. E aí o que se faz? Você vai até o tabelionato de notas, leva esse documento original, leva a cópia do documento original e pede ao tabelião de notas para autenticar aquele documento. Ele vai olhar o documento e vai perceber que aquele documento confere com o original e vai colocar um selo de autenticidade dizendo: esse documento confere com o original. Então, toda vez que você for apresentar esse documento autenticado em algum local, você não precisa apresentar o original, porque ele vai ter o valor de original, porque ele foi autenticado por um tabelião de notas que tem fé pública, dizendo: esse documento confere com o original. Essa é a autenticação de documentos feito nos tabelionatos de notas. E quem é que pode fazer só o tabelião de notas? Lembra da competência? Competência material. Só quem pode autenticar documentos é o tabelião de notas. E aí, para um documento ter validade no exterior, ele tem que ser apostilado, claro, para os países signatários dessa convenção. Ele é apostilado. Então, o tabelião, que é uma autoridade apostilante, desde que credenciado, a gente vai ver aqui, ele então vai colocar, vai apor uma apostila naquele documento. E ele colocando, então, a apostila nesse documento, esse documento vai ter o quê? Vai ter validade no exterior. Por quê? Porque uma autoridade apostilante pegou aquele documento e colocou nele o quê? Um selo de autenticidade, ou seja, um selo garantidor de que aquele documento ele é um documento público e que ele é um documento autêntico, ok? Produzido efetivamente no país da autoridade apostilante, ok? Bom, vamos lá. Agora, qual é a competência e quem são as autoridades apostilantes? Primeiro, as serventias extrajudiciais, então os cartórios, delegados pelo CNJ, ou seja, a autoridade apostilante ela tem que ser credenciada pelo Conselho Nacional de Justiça. E esse credenciamento é uma delegação para a prática desse serviço. Perceba, é um serviço que não é todo cartório que vai prestar. É só aquele cartório que tem uma autoridade apostilante. Tem um tabelião registrador que se submeteu a um credenciamento do Conselho Nacional de Justiça para poder apostilar documento. Ok? Beleza? Esse documento é, então, apostilado. E aí, como é que funciona?
quais são os cartórios que são obrigados a apostilar documentos. Então, você vai ver lá na regulamentação que todos os cartórios das capitais são obrigados a fazer o apostilamento. Ele é obrigatório nas capitais dos estados. Então, você pode procurar um cartório hoje, em tese, né? Porque o que determina a lei, né? Você pode procurar um cartório na capital, em qualquer capital do país, que lá, os cartórios da capital, eles são obrigados a fazer o apostilamento, ok? E os cartórios que não estão localizados na capital, estão fora da capital, esses não são obrigados, é facultativo, mas a norma diz que é recomendável que esses cartórios também façam apostilamento, ok? Está lá no artigo 3º, parágrafo 2º, lá do provimento. Apostila somente por autoridade cadastrada no sistema eletrônico do CNJ. Então, quem pode apostilar? Só a autoridade que tiver credenciada e tiver cadastrada no sistema eletrônico do CNJ. Agora, também é possível o juiz diretor do fórum apenas para fazer apostilamento, mas apenas para documentos do judiciário. Então, não pode, por exemplo, um documento público, digamos, um diploma, uma declaração, uma certidão, que não seja um documento oriundo do judiciário, ser apostilado pelo juiz diretor do foro do tribunal, o da vara específica, né, do tribunal, né? Ali no caso do fórum. O juiz diretor do fórum, ele não pode apostilar documentos que não sejam judiciário. Agora, o judiciário pode apostilar lá, sem problema nenhum, tá? Então, ele pode fazer. E, também ele pode fazer. Por quê? Uma sentença judicial pode ser feita pelo delegatário, que tem a delegação do CNJ para fazer o apostilamento? Com certeza pode. Beleza? O juiz não pode fazer um documento que não é oriundo do judiciário, mas o tabelião pode fazer, o tabelião registrador, que tem a delegação para apostilar documento, ele pode fazer de todo documento público, inclusive da sentença judicial. E guarde, é apenas documento público para ter validade no exterior. Ok? Bom, requisitos para apostilar: curso de capacitação obrigatório, uso de papel de segurança padronizado. A apostila não pode ser entregue avulsa. Então, a apostila ela tem que ser colocada, tem que ser inserida, ela tem que ser no documento. Ela não pode ser entregue avulsa para a pessoa, ok? A imagem digital do documento inserida no sistema, então o documento vai ter que entrar nesse sistema do sistema de controle do CNJ, para o apostilamento. E outra coisa, um documento, uma apostila. Para cada documento, será uma apostila. Legal? Guarde isso. Para cada documento, uma apostila. Eu não posso apostilar vários documentos, né? Não posso fazer vários documentos para uma apostila. Ok? Beleza? E caso haja dúvida, digamos que o tabelião, o registrador, no momento que pega aquele documento, ele tem dúvida, existe alguma dúvida de que aquele documento não foi produzido como deveria, que aquele documento é suspeito, que a autoridade que assinou talvez não seja a autoridade adequada. Se tiver qualquer dúvida, ele pode rejeitar o apostilamento, tá? Então, e aí tem uma previsão de procedimento prévio que pode ser feito pelo tabelião antes de fazer o apostilamento, ok? A apostila pode ser eletrônica, tá? Ela pode ser feita eletronicamente. As traduções, gente, devem ser apostiladas em separado. Lembra que eu falei? Para cada documento, uma apostila. Inclusive, se esse documento for a tradução daquele documento que está sendo apostilado, tá? Então, você traz o documento, só que aquele documento ele não está na língua portuguesa. Ele foi produzido, mas ele está em outra língua. Ou você está também já trazendo junto com aquele documento a tradução. Então, sempre guarda isso. Traduções devem ser apostiladas
em apostilas separadas do documento que está sendo apostilado, ok? E quais são os documentos que vão ser apostilados? Professor, certidões. A certidão pode ser certidão de nascimento, casamento, certidão de óbito e outras certidões mais para produzir efeito no exterior. Diplomas, históricos escolares, certificados, atos notariais, escrituras, procurações e outras mais, traduções juramentadas por tradutor público juramentado, também pode ser apostilado, são documentos apostiláveis, ok? Quem faz o controle e a fiscalização dessa prestação desse serviço de apostilamento é o CNJ, então, que faz essa fiscalização, ele que faz a delegação e ele faz o controle. Então, o CNJ, ele que delega, ele delega isso ao notário registrador e ele também pode fazer essa delegação da gestão para a Noreg ou outra entidade nacional. Tá? A fiscalização, ele tem um comitê técnico da corregedoria que faz essa fiscalização e faz esse controle todo virtual, tá? Sistema eletrônico. Tá? O selo eletrônico, carimbo e controle de papel de segurança são obrigatórios. Selo eletrônico, carimbo e controle de segurança, do papel de segurança. Papel de segurança. O papel tem que ser um papel específico, tá? É um papel de segurança. Os mesmos papéis que são utilizados com o mesmo nível de segurança para certidão de nascimento, casamento, óbito, né? Certidões emitidas, por exemplo, pelo RCPN. A apostila, ela é cobrada, ou seja, lembra da taxa emolumento, contrapartida de um serviço prestado, mas a apostila ela é gratuita para os órgãos públicos em interesse do serviço público. Então, se o apostilamento é feito um documento público para um determinado órgão público que venha requerer o apostilamento e haja um interesse público aí, é gratuito, então, para os órgãos públicos, ok? É vedada a cobrança parcial ou desconto não previsto em lei. Lembra? Tributo, taxa, então não pode ter desconto, não pode ter cobrança parcial, não pode ter desconto. Por quê? Porque é um tributo, é taxa, e, inclusive, uma parte disso aqui, tá? Incide aí fundos e tudo mais, e vai para os órgãos do sistema de justiça. Então, a regra geral da apostila é a cobrança, salvo, então, a possibilidade de isenção para órgãos públicos, ok? Então, gente, é isso. Beijo no coração de todos. Estou com a minha voz, que eu já não estou conseguindo falar, está travando a minha garganta, porque eu estou resfriado demais. E ontem, eu não sei, ontem eu acho que eu fiquei muito tempo falando aqui na aula sem beber água, alguma coisa nesse sentido, e acabou que a minha garganta está realmente travando, não estou conseguindo falar direito, porque ficar travando e ficar secando a língua e a boca. Mas, graças a Deus, cumprimos a missão de hoje. Aqui, imagina aí para o horário de vocês, eu não sei qual é, mas o meu horário aqui é 11 e pouco, imagina, já são mais de meia-noite, mas eu tinha que fazer as gravações da aula de hoje para entregar para vocês terem disponível aí para, em havendo dificuldade ou consulta, vocês poderem acessar o vídeo também para ter explicação. Mas, gente, reforçando, peguem o material de vocês. Esse material está sistematizado, ele está resumido, e em você, não dominando bem o assunto, pega a lei, porque ali está as remissões, vai lá na lei, olha, verifica, bate aquilo, confirma, reforça aquilo que já está colocado ali, tá bom? Porque é preciso que você tenha segurança naquilo que você está estudando. E muitas vezes acontece do material, ele está um material resumido a ponto que você não está conseguindo entender bem, não está conseguindo conectar. Então, faz o seguinte, quando isso acontecer, você vai lá, por quê? Porque significa que talvez você não esteja compreendendo. Pega ali as remissões legais, eu sempre vou trazer essa remissão legal, e você vai lá, vai no provimento 149, vai no provimento, por exemplo, igual aqui, a resolução 228, você vai lá na lei 6.015, vai na 8935 e confirma, e reforça, e faz mais algumas anotações, porque talvez, ainda tem isso,
uma boa parte desse material, ele é uma fonte de estudo minha mesmo, e muitas vezes eu vou resumindo. Acontece de eu ir resumindo, e talvez eu tenha deixado muito enxuto determinados temas que, para quem nunca viu, vai ter um pouco de dificuldade. Então, quem nunca viu e tiver qualquer dificuldade, lá está as emissões. Vai na norma e depois você volta. Vai na norma e volta, sem problema algum. Faça isso, ainda mais se você tiver tempo, porque se ela estiver bem enxuta, você vai ter tempo para isso. Agora, é claro, se você já domina o assunto, faz só uma revisão, vai para os exercícios e bate. Agora, nós vamos ter muita oportunidade lá na frente, na questão, na resolução de simulados. Talvez eu grave alguns vídeos com a resolução das questões de simulado, e aí eu vou tentar aprofundar um pouco mais alguns temas. E aí a gente vai vendo aí, conforme a demanda de vocês, professor, esse tema aqui eu não entendi muito bem, ou aquele eu não entendi muito bem, eu queria um pouco mais de aprofundamento nesse daqui. Manda para mim, porque aí eu faço um material um pouco mais profundo, ou então eu gravo um vídeo, uma videoaula falando sobre aquilo e boto como material complementar para vocês, tá bom? Beleza, gente? Um beijo no coração de todos e tomara que amanhã a minha voz esteja de volta para eu gravar as próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau.